Oi, tudo bem? Nós estamos aqui para falar para você mais uma vez sobre as parábolas de Jesus. Queria convidar você que ainda não se inscreveu para se inscrever no nosso canal, Evangelho da Graça de Jesus, ativar as notificações e assim ser abençoado também pela palavra de Deus. Esse é o nosso desejo. Nós vamos meditar hoje no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 15 em diante, a parábola da grande ceia. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me, por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Saí depressa para as ruas e becos da cidade, e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está, como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Saí pelos caminhos, atalhos, e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Qual o significado dessa parábola? As parábolas são histórias que Jesus contava com a finalidade de trazer, por exemplos simples de entender, verdades espirituais sobre Deus e sobre o reino de Deus. E essa parábola, ela fala sobre o reino de Deus. É a parábola denominada de parábola da grande ceia. Começa ali com uma palavra de um homem, né, tendo ouvido tais palavras, os que estavam com ele à mesa, um dos que estavam ali disse: Bem-aventurado, muito feliz é quem comer o pão no reino de Deus. E o que Jesus vai contar com essa parábola é de que o reino já está acontecendo e que eu e você temos a oportunidade de comer o pão, mas nós temos aceitado o convite para essa grande ceia, para esse momento. Jesus, nessa parábola, ele é aquele que dá a grande festa, quando ele diz aqui: certo homem deu uma grande festa e convidou a muitos. Esse é Jesus, é o próprio Deus que nos chama para fazer parte da sua ceia, da sua festa. Vamos lembrar que a ceia era muito mais que um jantar, era uma festa, era um momento assim de júbilo, de alegria. E ele manda então convidar, chamar esses homens, e cada um deles vai arrumando uma desculpa. E pelos motivos mais banais. O primeiro disse: eu comprei um campo e preciso ir vê-lo. O outro tinha comprado 5 juntas de boi e precisava experimentá-las. O outro disse: casei-me, por isso não posso ir. E voltando o servo, decepcionado, disse para o seu senhor: olha, fui e convidei como o senhor me mandou, mas nenhum deles quis vir. E aí o que o dono ordena, o senhor daquela festa, ele pede então para que o seu servo saia depressa e passe pelas ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. E aí depois o servo ainda diz: Senhor, ainda tem espaço na festa. Respondeu-lhe o Senhor: vai pelos caminhos, atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. E o final dessa parábola, o ápice dela,
é exatamente o ensinamento que Jesus quer transmitir. Ele diz: porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Nenhum daqueles que foram convidados e rejeitados comerá, portanto, o pão no reino de Deus que foi dito ali naquela mesa. Jesus, ele nos chama todos os dias a servi-lo. Nós temos a oportunidade de participar do seu reino. A questão é, nós temos atendido esse chamado de Jesus? Nós temos atendido e participado dessa ceia do Cordeiro? Ou nós temos arrumado uma desculpa para não fazermos parte do reino de maneira ativa? No Evangelho de João, descreve que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Por que não receberam? Porque esperavam mais, tinham uma ideia já formada sobre o Messias. E quando eles viram que Cristo se apresentava como Messias, eles entenderam que Cristo não atendia aos seus anseios. Portanto, rejeitaram a Jesus. E é por isso que a Bíblia nos diz que ele veio para os seus, e os seus não o receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Por isso, meu querido irmão, eu quero dizer que Jesus, segundo as Escrituras, não é aquele Jesus que muitas vezes é projetado pela sua mente, pelo seu coração. Tem muita gente chamando Jesus de Senhor, mas ainda não percebeu que esse Jesus que elas chamam de Senhor é uma construção do seu próprio desejo, é uma projeção das suas próprias esperanças. Muitas vezes é um Jesus ganancioso, outras vezes é um Jesus vingativo. Agora, o Jesus das Escrituras é alguém que transmite graça. Eu gosto de pensar sempre sobre a vida de Jesus e tentar comparar com a minha maneira de viver e com a maneira de viver da própria igreja de Cristo. Jesus era alguém que os pecadores se sentiam bem ao redor dele. E Jesus jamais foi conivente com o pecado de ninguém. Ao mesmo tempo, esses pecadores eram modificados por estarem perto de Jesus, estarem próximos de Jesus, justamente pelo amor, pela graça, por tudo isso que transmitia. E eu e você somos chamados para sermos assim. Quando a gente fala sobre essas coisas, pode ter certeza o que eu estou dizendo aqui hoje para você, de que Jesus ele tem esse propósito, como aquele que deu a grande ceia. Ele veio para salvar e buscar encontrar aquele que estava perdido. Quando a gente fala sobre isso incomoda muita gente. Muita gente não quer de fato aceitar esse convite, porque pensa ser superior, porque pensa que com isso iria se manchar. Eu quero dizer que todos aqueles que pensam dessa forma, que inclinam o seu pensamento para essa categoria, a categoria de que existem uns mais especiais, uns melhores que os outros, eu quero dizer que você está rejeitando o convite da graça. Agora, se você é alguém que diante do convite de Jesus se sente constrangido, diz para você mesmo: eu não sou digno, mas como ele me chama, eis-me aqui, eu irei e eu quero participar. Você pode ter certeza, se você é alguém que enxerga o estar com Jesus, o experimentar Jesus, o conviver com Jesus é uma bênção preciosa, pode ter certeza, você tem todos os dias comido pão no reino de Deus, porque esse é o convite que Jesus faz. O dia mais especial foi aquele dia que aconteceu na minha história. Eu estava ali com quase 18 anos e aquilo se cumpriu, aquilo que está nas Escrituras se cumpriu na minha vida. Jesus bateu a porta do meu coração. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo.
Aquele dia foi o dia mais especial da minha vida. E eu espero que você que está me ouvindo também já tenha tido essa experiência. E se você não teve, hoje, escute Jesus bater a porta do seu coração. Abra a porta, como o pão no reino de Deus. Esse é o convite para todos aqueles que se sentem de fato imerecedores e abraçam, agarram essa oportunidade e, portanto, também são agarrados pela graça de Deus, pelas garras da graça de Deus e por esse amor que nós não conseguimos dimensionar ou descrever. Que Deus abençoe em nome de Jesus.